O principal termômetro para saber o quão próximo do fim esse governo está, ou quão desgastado ele se encontra, é o relacionamento do Instituto, do Grupo Globo, com o governo do PT. A Globo está recebendo mais dinheiro agora do que em qualquer outro momento da história. É na Globo que se encontram os principais militantes travestidos de jornalistas que têm como missão de vida passar pano e defender esse governo. É a Globo que determina a narrativa que todo o resto da imprensa brasileira vai usar. A Globo é o principal termômetro. Por que eu digo isso? Se a Globo começa a se afastar do governo e se jornalistas da Globo começam a bater no governo e falar mal do governo, então é porque esse relacionamento já está muito desgastado. A Globo já percebeu que é uma situação irreparável, que é um governo próximo do fim e começa a se distanciar, como ela sempre faz. Só que até mesmo dentro da Globo há camadas de militância. A gente tem acompanhado com surpresa como alguns jornalistas já começaram a bater muito, né? Comentaristas, jornalistas já estão batendo no PT, batendo nesse governo e admitindo que está impossível defender o que eles estão fazendo. Mas nessa hierarquia, há alguns jornalistas que são os militantes irreparáveis, aqueles que nunca abrem mão. Dentre esses tem dois principais, Miriam Leitão e principalmente Daniela Lima. A Daniela Lima é o que tem de mais extremo do que se diz de jornalismo militante. E por isso o Brasil hoje acordou chocado quando a Daniela Lima bate no governo e culpa Lula pelas crises que estão acontecendo. É algo impensável isso daqui. Vamos ver. Assim, quase de vítima, é Luiz Inácio Lula da Silva. Do começo? Gente, pela segunda vez o pai da crise tem nome e sobrenome e vai passando assim quase de vítima, é Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, pela segunda vez, Lula é responsável pela crise. Teve a crise do PIX, que ele tentou taxar a população brasileira através do monitoramento do PIX, e depois vem a culpa da intervenção nos alimentos, de alimentos vencidos, né, de vender comida podre mais barata. A história da comunicação, que transformaram o novo ministro das comunicações, o Sidônio Palmeira, numa espécie de bálsamo da virada, que ele não é e que ele não será. A gente falou aqui várias vezes na Central, a comunicação é um problema? Deste governo, sim, e de todos os outros também, é um desafio e está em permanente mudança. A comunicação é um desafio para nós que vivemos dela, porque virou um negócio muito difícil. É ela que vai resolver isso? Não, esse está longe de ser o maior problema do governo e está longe de ser a solução. Não será com ele mandando glossário. A esquerda, sabe por quê? O PT tem uma dificuldade tremenda de entender aonde ele está hoje na cabeça das pessoas. O PT não consegue compreender que ele não dialoga mais com o que era o centro-centro. Ele não disputa o espaço com o social-democrata mais. Ele não está mais ali. Ele foi empurrado para um corner, ele precisa fazer muito esforço para andar mais para perto disso. Então a palavra intervenção não vai no Sarney, vai no Maduro. Rapaz, a intervenção foi o ministro Lula que falou que ia fazer uma intervenção no preço dos alimentos, o que sempre gera escassez. Aqui ela faz uma direta associação do governo do Lula com Maduro. Rapaz, mas a Venezuela não é uma democracia? O Lula não apoia o Maduro? Que demorou 1 ano e meio para o Lula entender que, meu amigo, não vai dar. A segunda grande crise, a primeira é essa, ele chega, chama uma coletiva e fala, nós temos problemas de comunicação e nós vamos fazer mudança. Fica o ministro pendurado, assim, de quem é o problema? A Paulo Pimenta era um ótimo ministro da comunicação? Não. Desde quando a gente sabe disso? Desde o dia 1, porque ele é deputado federal e a expertise dele é outra parada. E quantas vezes vocês saíram em defesa do Paulo Pimenta? Meu Deus, vocês estavam sempre passando pano para ele. Nunca foi a dele. A dele é pau, a dele é porrada. Sempre foi. Todo mundo que cobriu o Congresso sabe. O negócio dele não é subir na tribuna para fazer acordo. O negócio dele é abrir a tribuna para fazer batalha, luta política. Num partido você precisa de vários tipos de pessoa. O dele também é muito importante. Quem é o pai da crise da comida? De novo, da crise comunicacional. É o Rui Costa, com toda a vênia, é o ministro que realmente usou uma palavra equivocada pela dificuldade do PT de se entender aonde ele está hoje, ou de entender, né, onde foi colocado, para ser muito benevolente, e como está funcionando a estrutura do Brasil hoje. É o Lula, que de novo chama uma reunião ministerial, dá uma porrada na cabeça do ministro da Fazenda dele. Cara, o que aconteceu com a Daniela Lima? Ela dormiu do lado errado da cama? O que é isso? Olha, o Lula vai pedir o Pix de volta, viu, dos milhões que eles estão entregando para vocês. Que não era o cara, a portaria do Pix não passou por ele, a decisão de tirar do ar ou de revogar foi do Sidônio Palmeira, então, então agora ela está definindo que quem
acabou de vez com esse governo foi justamente o ministro da Secretaria da Comunicação que acabou de entrar, que é o Sidônio? Primeiro grande ato, fail, ruim. Deu um pau no cara que não devia tomar o pau. Tem um ministério que está apresentando. Cadê o Ministério do Desenvolvimento Agrário? O Paulo Teixeira precisa fazer, precisa trazer. Não adianta ele ir lá dar o pito, corta a transmissão do Lula, vai, fecha a reunião e fica ali discutindo, e o que sai é essa espuma, que o governo não consegue transformar em nada. É a segunda vez que ele aponta um problema, quase como se ele fosse um ombudsman do governo que é dele. O Lula tem que ser o agente de apontar a solução. Para apontar o problema, nós estamos todos aqui, uai. Não, para apontar o problema, acho que o Brasil já viu, né? O problema é justamente que tem um Lula na presidência, um cara que estava condenado, que foi retirado da cadeia, que foi retirado de todos os crimes e colocaram esse cara na presidência. Esse é o problema. Um cara que deveria estar cumprindo lá seus 12, 14 anos de prisão, não, foi colocado na presidência do Brasil graças aos seus amigos na Suprema Corte. Esse é o problema. O dia que vocês tiverem a sanidade, tá, o bom senso de admitir isso, talvez o Brasil comece a olhar para pessoas como você, Daniela Lima, com seriedade. Até lá, vocês viraram motivo de chacota. Mas, de qualquer forma, parabéns por ter tido esse pequeno lampejo de bom senso, de sanidade, né? Onde você fala a verdade. O pai da crise é o Lula. Lula passou o ano de 2023 falando que em 2024 seria a colheita. 2023 eles iriam plantar, em 2024 seria a colheita. Parece que não conseguiram colher muita coisa, mas agora ele disse que em 2025, aí sim, não só será a colheita, mas o grosso vai entrar. Parece que ele não estava mentindo. O que nós estamos vendo, o aumento dos preços em tudo que você possa imaginar. Todos os itens básicos de uma cesta básica, tudo que você coloca na mesa de alimentação do povo brasileiro, tudo está aumentando. Então, eu acho que o que ele quis dizer com a colheita é que ele vai colher mais dinheiro do povo brasileiro. Dá uma olhada só nessa notícia daqui. Essa eu vou ficar por último, tá? Dá uma olhada nessa notícia que saiu hoje. Medicamentos tiveram alta de até 359% no preço. Cara, isso é pior que a Venezuela. Nem a Argentina. Em um ano. Sabe o que quer dizer? Para você entender o que é 359%. É subir 3,5 vezes o preço dos remédios. Quais remédios? Vou dar um exemplo para você. Um remédio muito usado. Paracetamol. Mais do que duplicou o preço do paracetamol. Tadalafila triplicou. Esse aumento por quê? Impostos, mais tributos, a reforma tributária para sustentar esse governo que precisa colocar a janja para viajar pelo mundo. Tudo bem, mas vamos supor que você não é uma pessoa que fica muito doente. Se bem que quem está doente precisa muito desses remédios. Vamos supor que você não fica uma pessoa muito doente, mas você precisa se locomover. Olha o preço que está o combustível. Combustíveis ficarão mais caros a partir de 1º de fevereiro. Presente de carnaval, talvez, né? O que acontece? Reajustes do ICMS será aplicado em todos os estados do Brasil. Vai subir 10% o litro 10 centavos o litro do etanol e 6 centavos do biodiesel e diesel. Sabe o que isso quer dizer? Vou te explicar. Aumentou o dólar, aumenta o combustível, aumenta o transporte dos produtos para chegar até a prateleira do supermercado, vai aumentar o preço de tudo. Mais, Gustavo, mais. O café, o arroz, o vinagre, o óleo, o feijão, a picanha, vai tudo ficar mais caro. Sabe por quê? Porque o governo Lula insistiu em não aumentar o preço de acordo com o mercado internacional e agora vai vir uma lapada de uma vez só. E para piorar, a cereja do bolo, lembra que o Lula colocou o galípolo do Banco Central para poder dar aquele controle e não aumentar mais os juros? A promessa será cumprida. Sem surpresas, Selic deve subir para 13,25%. E todo mundo já fala que até o final deste ano ela estará a 15%. Meus amigos, ela vai ficar mais alta que durante a pandemia. Isso é um indexador do custo Brasil. Quanto mais... O que quer dizer isso daí? Quer dizer que o custo Brasil está ficando cada vez mais alto, então os juros têm que subir. Subindo o dólar, subindo juros, subindo combustível, subindo alimentos, subindo remédio. Tudo que o Lula falou que ia fazer, ele está fazendo ao contrário. Nós tentávamos avisar isso durante as eleições, fomos censurados, colocados em inquérito, né? Estamos sendo multados. Falamos que ele ia ajudar o Maduro, falamos que ele ia ficar do lado do narco-ditador, que estava com apoio de terroristas internacionais, que ia passar vexame no Brasil internacionalmente. Bom, nos censuraram. Resultado, foi colocado na presidência. E resultado final disso tudo,
o custo de vida do brasileiro está cada vez mais caro. E todo mundo que entende o mínimo de economia está falando a mesma coisa. Esse vai ser um ano terrível para o Brasil. O custo, a inflação vai ficar absurdo, o investimento está indo embora. O Brasil acabou de deixar de fazer parte dos 10 principais países de investimento no mundo. Com o Bolsonaro, chegou a ficar em segundo lugar. Durante o governo Bolsonaro, nós chegamos a ficar em segundo lugar em países que mais recebiam investimento internacional. Agora, nós saímos da lista dos 10. Olha que loucura. Nós saímos da lista dos 10 principais países. Parabéns. Parabéns a todos vocês que trabalharam para fazer um L bem feito, né? Olha isso aqui, que eu achei interessante também. Farmácia Popular é o programa mais atingido por corte de gastos do governo Lula. Está cortando na saúde, está cortando na farmácia popular, tirou o imposto de renda de pessoas que têm doenças, da anencefalia, do câncer, autismo, justamente daquelas pessoas que mais precisam. Como que a imprensa ainda consegue convencer uma parcela de, retardados a apoiar esse governo, eu não sei. E aí, desesperado porque não tem onde arrumar dinheiro, tentou taxar a população através da mobilização do Pix. E diga uma coisa, durante 15 dias, essa portaria, essa normativa foi válida, ela estava vigente. Então, nesses 15 dias, sim, a Receita Federal pode ter analisado milhões de brasileiros, a movimentação de milhões de brasileiros, e pode aparecer na sua casa ainda uma multa da Receita Federal. Nesses 15 dias, tudo que eles identificaram, eles poderiam usar a normativa para dar multas. Justamente eles tiveram acesso, nesses 15 dias, às suas movimentações nos bancos digitais, nas suas transações do Pix. Então, milhões de brasileiros serão multados. Só por causa desses 15 dias. Tudo para sustentar as viagens da Janja, para sustentar os 52 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família, o que é curioso. Bolsa Família que deveria ser dado apenas para pessoas da extrema miséria, quer dizer que no Brasil tem 52 milhões de pessoas da extrema miséria, da extrema pobreza. Prepare-se, pessoal. Prepare-se, o seu bolso esse ano vai ser um dos piores. Vocês vão entender. Com o governo Lula, vocês vão ter saudade de como estava a economia no período da pandemia.